Moica Moi, bem-vindo ao podcast Papo de Professor. Esse podcast que tem como finalidade fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, teorias e boas práticas educacionais. Eu sou o professor Damione D'Amito e o tema de hoje é o Sistema Educacional Finlandês. Muito bem, bem-vindo mais uma vez ao podcast Papo de Professor. É sempre muito legal estar de volta com vocês. E eu tenho uma notícia muito interessante para falar para vocês hoje, que eu percebi quando eu fui acessar as estatísticas de acesso do podcast Papo de Professor. Você que já segue o podcast Papo de Professor nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, você já sabe, mas eu quero dar essa notícia para você agora aqui também. A segunda cidade no mundo que mais acessa o podcast Papo de Professor é a capital de Moçambique, a nossa querida Maputo. Então eu gostaria de mandar um abraço muito especial para vocês aí de Maputo que acessam periodicamente o podcast Papo de Professor, que acessam o nosso site, e pedir para que você mande uma mensagem para a gente e nos conte como que você conheceu o podcast Papo de Professor. O que é interessante é que a cidade de Maputo, ela sempre alterna a liderança das cidades com a cidade de São Paulo. Olha que coisa interessante, né? E o segundo país que mais acessa o Papo de Professor é o Japão. Então, em país, se você somar todos os acessos de todas as cidades dos países, o Japão é o nosso segundo maior acesso. E a cidade de Maputo sempre alterna a liderança com a cidade de São Paulo no Brasil. Então, vocês que acessam o Papo de Professor, nos mande um e-mail para contato@papodeprofessor.com e nos conte como você conheceu o Papo de Professor. Outra notícia muito interessante para dar para vocês é que o podcast Papo de Professor e inclusive alguns membros da equipe do Papo de Professor voltarão à Finlândia durante o mês de agosto de 2017. E isso é muito bom. Nós vamos continuar um novo programa do governo federal com o objetivo agora de compartilhar todo o conhecimento que foi obtido no primeiro programa lá em 2015, que nós já falamos bastante sobre isso aqui no Papo de Professor. E nós vamos então definir estratégias para a replicação desse conhecimento em todo o Brasil, juntamente com alguns especialistas finlandeses. Então logo vocês terão muito mais novidades direto da Finlândia, inclusive. E não é só isso, eu tenho muito mais coisas para falar para vocês, então eu vou correr aqui porque o episódio de hoje está imperdível. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer a toda a audiência do Papo de Professor que tem enviado e-mail, que tem entrado em contato conosco pelas nossas redes sociais. Eu estou realmente muito feliz de ouvir o que vocês têm a falar. E hoje eu estarei lendo um e-mail de um assinante do Papo de Professor, mas antes disso eu quero agradecer ao convite para palestrar no evento do CREA Minas sobre educação ativa, né? O evento é sobre o ensino de engenharias. E eu fui convidado para participar de uma mesa técnica falando sobre o uso de metodologias ativas. Gostaria de agradecer o convite do professor Vico Mendes, que já esteve aqui no podcast Papo de Professor, e também a Mariana Costa, do CREA. E de todos os outros convites que têm acontecido aqui na região de São Paulo, também Pernambuco, Amazonas. Na medida do possível, é sempre um prazer atender esse convite, estar junto com vocês. Ao convite também da UFMG para integrar uma mesa sobre internacionalização. Então, eu queria agradecer toda essa audiência maravilhosa, todos os assinantes do podcast Papo de Professor, que têm curtido o conteúdo, que têm crido que o conteúdo do Papo de Professor é um conteúdo útil, que ele pode realmente fazer a diferença na sala de aula, e têm confiado em me convidar e convidar a equipe do Papo de Professor para levar essa experiência em loco, nesses maravilhosos congressos e seminários que são organizados por todo o Brasil. Realmente tem sido algo muito prazeroso trocar informação, e o legal é que tem surgido novas oportunidades para gravar novos episódios para todos vocês durante esses eventos, e com certeza eu não perco essa oportunidade. Eu levo todo o equipamento de gravação e gravo também alguns episódios lá com vocês, né? Então muito obrigado por esses convites. Eu gostaria também de fazer uma menção especial aqui e recomendar para vocês o podcast Eco Evolução do querido Flávio Nunes Ramos, o professor Flávio. O professor Flávio lá da Unifal tem esse podcast que está no 3º episódio, o Eco Evolução, e é um podcast muito interessante. Ouvi e super recomendo. Então recomendo vocês o Eco Evolução, procure aí no seu podcatcher, que já está disponível na iTunes Store. Vamos lá, então eu gostaria de ler para vocês agora um e-mail que foi enviado por um assinante do podcast Papo de Professor, que é o Andresson. É isso mesmo, não é Anderson, é isso mesmo, né, Andresson? Olá a todos e todas. Antes de tudo, meus sinceros parabéns pelo excelente trabalho. Me chamo Anderson, sou professor de Física do quadro permanente do Colégio de Aplicação da UERJ desde 2015. Meu primeiro contato com o podcast se deu após ler uma matéria na BBC, relatando a experiência professores brasileiros no projeto Professores para o Futuro. Desde então, me tornei assinante. São todos fantásticos, difícil escolher um favorito. Acredito que em tempos
nos quais nossa profissão vem sendo tão atacada, especialmente com a crise financeira do estado do Rio e de nosso país como um todo, o papel do professor na comunidade nos emociona e impulsiona a nos mantermos seguros e firmes na luta. É verdade, esse episódio, o papel do professor da comunidade, foi um episódio bastante tocante e um dos mais prazerosos de fazer, viu, Anderson? Motivado pelo Papo de Professor, tenho investido algum tempo para aprofundar os estudos sobre o segredo da Finlândia. Criamos até um grupo de pesquisas de ensino aqui no CAP para debater ainda em fase embrionária. A cada acesso aos materiais que tenho obtido sobre a educação na Finlândia, impossível não me encantar e me empolgar com a possibilidade de pôr logo em prática na minha área de atuação o que de novo tenho aprendido. Tenho refletido muito sobre minhas práticas e os podcasts, sem sombra de dúvidas, estão me incentivando bastante nesse caminho. E para finalizar ele fala, era isso pessoal, desculpando o textão. Demorei um pouquinho para escrever, mas fica aqui registrado o meu sinal de fumaça. Um grande abraço a todos e a todas e tamo junto na construção de uma educação pública, gratuita e de qualidade. E é isso mesmo, Anderson, estamos juntos nessa luta aí. Muito obrigado pelo seu feedback. Gente, vocês não têm noção como é importante receber esse feedback, ler esse e-mail de vocês, porque o que faz tudo isso, o podcast Papo de Professor, fazer sentido. Então, gostaria de agradecer a todos vocês pelos feedbacks, pelos sinais de fumaça que vocês têm enviado, pelas mensagens. Tem sido realmente muito prazeroso. O Papo de Professor tem sido uma jornada incrível, incrível, incrível. Eu tenho conhecido o Brasil, participado de muitos eventos no Brasil e compartilhado tudo aquilo que vocês nos motivam a compartilhar, contado as histórias que vocês nos contam. Realmente tem algo maravilhoso. Envie também a sua sugestão de pauta, o que você quer que seja abordado aqui no podcast Papo de Professor. contato@papodeprofessor.com. Vamos então ao nosso episódio. Antes disso, esse episódio é um episódio maravilhoso. Ele foi gravado ainda em 2015, quando nós estávamos na Finlândia, ok? Então esse episódio foi gravado ainda na Finlândia, por isso que você vai ouvir muitas vezes nós falamos, olha, aqui na Finlândia. E um episódio que ficou um pouco longo, então ele será dividido na parte 1 e parte 2. Então vamos então à primeira parte do episódio, que fala sobre o sistema básico de educação finlandês. Vamos lá! Muito bem. Mais uma vez com o podcast Papo de Professor, trazendo um tema bastante interessante. Nós estamos aqui então para gravar esse podcast falando um pouquinho sobre as experiências da educação básica, o que a gente viu, o que a gente relatou, e discutir um pouquinho, trazer isso para você de primeira mão. Você que ainda não esteve aqui ou você que já esteve também, nós vamos trazer algumas nuances, algumas impressões que nós tivemos em relação à educação básica. Comigo está aqui a professora Sheila Shediak. Oi, gente! Também eu queria agradecer aqui a participação de dois professores muito queridos que estão aqui pela primeira vez. Gostaria de começar com a professora Kelly Santos, que ela é do Instituto Federal de Brasília. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Professor. Obrigada pelo convite. Também está conosco o professor Bruno Garcês, do Instituto Federal do Mato Grosso. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Damione. Obrigado pela oportunidade de participar e contribuir com o podcast. Vamos então ao nosso bate-papo. Vamos lá. Bom, nós vamos começar então essa conversa falando um pouquinho da estrutura do ensino básico finlandês, né? Como que os finlandeses tratam o ensino básico? Tem muita coisa pra gente falar, muita coisa que a gente viu. O professor Bruno, especialmente, está executando um projeto aqui na Finlândia, então ele visitou muitas escolas diferentes, nós visitamos algumas também, de vários níveis, não é, professor? Do ensino básico, do ensino superior, escolas profissionalizantes, escolas especiais para portadores de necessidades especiais. Então eu gostaria de começar a falar um pouquinho sobre essa estrutura. É só para definir educação básica, né? O que compreende a educação básica? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso relacionado à educação brasileira, é isso, né? Isso, mas para a gente traçar uma linha ali de comparação para entender melhor. Ela define lá que a educação básica, ela compreende educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Desde abril do ano passado, a educação infantil a partir dos 4 anos de idade tornou-se obrigatória. Então hoje a nossa educação básica vai compreender a partir dessa faixa etária, né, que é a pré-escola, educação infantil. E é importante ressaltar também que é inevitável que nós façamos algumas comparações entre os dois sistemas educacionais, o brasileiro e o finlandês. Mas é muito importante levar em consideração que o Brasil é um país continental.
Nós temos aproximadamente 200 milhões de habitantes no Brasil. É um país muito grande, enquanto a Finlândia tem só pouco mais de 5 milhões de habitantes. Então, chega a ser injusto fazer uma comparação tete a tete. Então, você professor, você educador, profissional relacionado à educação, interessado em educação que está aí ouvindo esse podcast para saber um pouco mais sobre a educação finlandesa, tome cuidado, assim como nós teremos na hora de fazer as comparações, porque nós temos que resguardar aí e considerar as devidas proporções, não é isso, Bruno? Exatamente isso, Damione. Tudo que nós estamos aprendendo aqui nesse programa, acredito que quem já está acompanhando os episódios do Papo de Professor sabe o que é este programa. Ao transferir para a educação brasileira, temos que tomar muito cuidado com a realidade da educação brasileira, porque nós vivemos realidades totalmente diferentes, não só educacionais, como sociais e culturais, que são extremamente importantes. E talvez até o final desse episódio a gente vai discutir bastante alguma dessas diferenças culturais e sociais em sala de aula também. Vamos lá, então em relação à estrutura da educação, a professora Sheila já nos mostrou como que funciona isso no Brasil, como que é a educação básica finlandesa. Aqui na Finlândia, o que eu consegui observar foi a educação básica é constituída de 9 anos de educação, do 1º ao 9º ano, como se fosse o ensino fundamental. E também é dividido em primário e secundário, dentro desses 9 anos, que seria 6 anos de ensino primário e 3 anos de ensino secundário. Traduzindo um pouco para o brasileiro, seria Fundamental 1 e Fundamental 2, né, que é o que nós vemos. A pré-escola tornou-se obrigatória aqui na Finlândia faz 1 ano, né? E a partir do ano que vem será obrigatória mesmo nessa nova reformulação curricular que eles estão organizando. Porém, a pré-escola não faz algo que a gente tenta fazer no Brasil, que é a alfabetização. A pré-escola aqui, os alunos eles tendem a adquirir competências mais sociais do que a alfabetização em si. E isso é incrível, porque com essas competências, com esse convívio em grupo, após iniciar o 1º ano de ensino fundamental, os alunos já conseguem se alfabetizar em aproximadamente 4 meses. 3 a 4 meses é o que os professores me falaram aqui na Finlândia. Então deixa eu só complementar que o aluno começa no ensino fundamental com 7 anos, né, Bruno? Isso. Aqui na Finlândia eles começam com 7 anos. Com 6 anos, desde o ano passado, é obrigatório. Mas os 6 anos aí não é o pré-escola, é o chamado pré-escola. Mas é básica. Eu concordo com o que o Bruno falou, que é assim, o que a gente observa é que eles têm uma preocupação muito grande em desenvolver competências que nós chamamos de competências de base, que são as habilidades sociais, a questão da coordenação motora fina, motora ampla, a questão verbal de como se expressar. Então, existe uma preocupação muito maior em preparar essa base para depois desenvolver. E talvez por conta disso, porque prepara a base, esse desenvolvimento ele se dá de uma forma muito mais tranquila. É verdade. E só para ressaltar também, muitos pensam, e antes do pré-escola, o que as crianças finlandesas fazem, né? Pelo que eu consegui observar, tem 3 opções. A criança fica em casa e a família faz educação familiar, chamada de educação familiar, que são essas competências de base dentro do núcleo familiar. Mas tem famílias que não têm condições de ficar com seus filhos devido ao trabalho. Então existem outras famílias que fazem cursos específicos para se tornarem... como eles recebem crianças de outras famílias. Elas podem ensinar crianças de outras famílias. É como se fosse uma creche particular, vamos dizer assim. A mãe, por exemplo, tem um filho e ela não quer trabalhar. Ela quer cuidar da educação do seu filho em casa. Então o que ela faz? Ela faz um curso. E esse curso a capacita para poder fazer essa mesma educação para o filho de outras pessoas que vão trabalhar. Bruno, quando você fala quer educar o filho em casa nessa idade, que tipo de educação seria que ela pode prover para a criança? Aí eu acredito que são as competências de base que a Sheila mencionou aqui, essa questão de coordenação motora. Começa aí desde já, né? Começa aí desde já, mas não vem a alfabetização em si. Eu gostaria de comentar, inclusive, assim, o que o Bruno falou. Você perguntou o que seria... O que os alunos fariam antes dos 7 anos, né, antes deles começarem a ser alfabetizados? Eu gostaria de acrescentar que as crianças finlandesas, elas brincam até elas começarem a alfabetização. Elas têm um valor, existe eles dão importância para o fato das crianças brincarem enquanto não chega a idade de ir para a escola. É a partir do momento que vai para a escola, daí vai estudar. Não que estudar comece a ser chato ou que elas parem de brincar, mas a atividade delas exclusiva até os 7 anos é brincar. Com uma orientação, obviamente, né, em relação às aquelas então, capacidades. Até os 7 anos elas são crianças. Elas são crianças. E depois continuam sendo, de fato, com certeza, né? Mas o interessante é que, por exemplo, depois que elas entram na escola também formalmente, com 7 anos, elas brincam muito na escola. Porque além de brincar em sala de aula, muitos professores usam essa abordagem lúdica em sala de aula,
eles têm 45 minutos de aula, 15 de intervalo. 45 de outra aula, 15 de intervalo. Então eles sempre têm os intervalos para reflexão, ou para brincar, ou para simplesmente não ficar com aquela coisa maçante de 4 horas em sala de aula, com 20 minutos de intervalo no meio, que é o que a gente normalmente segue no Brasil. 4 horas e meia de aula, com 20 minutos de intervalo no meio. Então eles têm 15 minutos de intervalo a cada aula. Então, para as crianças, eu acredito que isso é algo extremamente importante. O brincar, a gente fala que é exploração livre, né? Porque através da brincadeira, o aluno já está construindo conhecimento. Então, ele está construindo conhecimento fora do controle de um professor, por exemplo. Então, ele está, junto com os outros colegas, interagindo e desenvolvendo todas as outras habilidades que ele vai precisar ao longo da vida escolar dele. É uma educação informal dentro de um ambiente formal. Exatamente. E se o professor, aquele com formação, né, ou então, como você falou, as mães que recebem uma preparação para dar essa educação, de desenvolver as competências de base, se ela tem um propósito, ela tem um objetivo, né? Um aluno, por exemplo, que desenvolve as habilidades que a gente chama de habilidades de pré-escrita, pré-leitura. São as habilidades que ele precisa para o mundo. Desenvolver, vamos supor, o gosto pela leitura. Ele vê os adultos lendo, contando histórias, ele vai lá e conta a história da forma dele, quer dizer, ele lê o livro pelas figuras, né? Ele desenvolve... que é o gosto, uma competência, uma atitude que é em relação ao que ele vai carregar para a vida inteira, que é o mais importante. Então, às vezes, a gente pode começar de uma coisa totalmente fria e conteudista, que é, vou ensinar as letras, aí vou lá, ensino o alfabeto, mas sem ter despertado as atitudes, as competências, a habilidade psicomotora, quer dizer, eu forço a criança a escrever antes mesmo dela desenvolver a flexibilidade muscular, né, nas mãos para poder escrever. Então, acho que a preocupação está muito mais em preparar esse solo para ele dar bons frutos ao longo da vida. E é engraçado que você falou de escrita. Uma das coisas que estão para ser abolida, aqui na Finlândia, é essa questão de escrita, né? Os jornais lançam a reportagem com o título: Finlândia irá abolir a escrita. Aí ninguém lê a reportagem e compartilha no Facebook, né? Mas quando você vai ler as reportagens, vai ver que eles não estão abolindo a escrita, né? Ninguém vai abolir o lápis e o papel da mão do aluno. Eles estão querendo abolir a escrita cursiva, que já foi comprovado que várias pessoas não têm dificuldades para essa escrita cursiva. E, inclusive, na hora de aprender cursivo e depois ler o de forma no computador, por exemplo. Muitas crianças têm dificuldade de associar as letras diferentes. Então, eles já estão ensinando a letra de forma, que nós chamamos no Brasil, né? Que é a letra que eles estão acostumados a ver. Essa geração não é a nossa geração que escrevia carta, né? Que usava a letra cursiva para escrever as cartas. Você escrevia carta, Sheila? Muitas cartas, cartões. Hoje nós estamos muito presos aos e-mails. Então, as letras que nós vemos hoje, o mundo dessas crianças é um mundo diferente do que nós aprendemos a ler e escrever. Acho que quando a gente fala da letra cursiva, de abolir, não é tirar a importância disso, nem histórica, nem cultural, nem toda a importância que pode ter uma letra cursiva, mas é redimensionar. É apresentar sim a letra cursiva, as crianças vão escolher se querem escrever com aquele tipo de letra ou não, mas reavaliar os estilos, por exemplo, de letra na nossa sociedade e a relação que ela tem. Que relação que ela tem com o aspecto cognitivo? Por acaso, alguma criança que escreva com letra cursiva é mais inteligente do que outra que escreve com letra de imprensa? Eu me lembro que quando eu estava no meu ensino fundamental, o tempo que minha professora de português gastava pedindo pra gente fazer caligrafia. Eu fiz muito caderno de caligrafia. Eu fiz até a oitava série. Pouco. E até o tempo que a gente poderia estar lendo um livro, no seu caso, acho que não funcionou não, Bruno. Funcionou. Eu passei a escrever com letra de forma. Eu gostaria de saber o seguinte: como que é o tratamento que é dado para os estrangeiros quando eles chegam na Finlândia, com os filhos de estrangeiros, em relação à educação? O que eu percebi de minhas visitas às escolas? Primeiro, eu não vi segregação racial ou étnica nas escolas. Eu vi que crianças de várias etnias, meninas com véu, brincando com... adolescentes, com véus, brincando com outras, e alunos negros, brancos, pardos, de várias etnias, todos brincando juntos.
Dentro de sala de aula também não vi nenhum tipo de segregação. Para esses alunos que chegam de outros países, principalmente que a língua materna não é o finlandês, eles têm aulas de finlandês como segunda língua. E eles também têm o direito de terem aula de sua língua materna. Exato, Olha que interessante eles isso, acreditam, né? Que é fundamental que a criança não perca o contato com a língua materna. Então, eles vão manter o espaço para continuar exercitando a língua materna, porque isso é importante na questão cognitiva, etc. Eu acho isso muito interessante, isso é lindo, né? 2 horas por semana para ter aula na Finlândia, mas na sua própria língua. Fantástico essa preocupação, né? Eu queria ressaltar que aqui os alunos vão para a escola que está próxima da casa deles. Não existe essa coisa de que essa escola que é boa, essa escola que é ruim. As escolas são escolhidas com base na distância da casa, porque todas as escolas de nível básico são igualmente boas. Então, o pai escolhe com base na praticidade, qual que é mais perto de casa. O que eu acho muito bonitinho aqui, inclusive no inverno, quando estava cheio de neve, você andava na rua, você via as crianças bem novinhas indo sozinhas, né? Exatamente. Isso acontece no Brasil também, principalmente no interior, nas grandes cidades não, né? Mas eu achei uma graça. Você vê eles pegando ônibus, às vezes. Os toquinhos, né? Super pequenininhos, assim, anos. né? Com aquelas toquinhas, com patinete ou a bicicletinha, né? Eu acho que é muito bonitinho, com o patinetezinho indo pra escola. Essa fala daquela é engraçada que a gente já entra no aspecto cultural. Por exemplo, 2 aspectos culturais na mesma fala. Igualdade, que vem a formação dos professores, por exemplo. Formação de professores, todos têm que ter um mestrado para poder dar aula, independente do nível. Então, se todos têm que ter um mestrado, todos têm a formação próxima, similar. Então as escolas vão ter a mesma qualidade. E eles pregam muito isso, a questão de igualdade social, racial, educacional, em todos os sentidos. E outra é que é a confiança. A escola é perto da minha casa, meu aluno vai para lá. Eu não vou pesquisar se a escola é boa, porque eu sei que a escola é boa, eu confio. E aí já entra em outra questão que eu gostaria de tocar, que é a questão da interação entre família e escola. No Brasil a gente sempre fala, o pai de fulano não vem para cá, a gente sempre chama, ele não vem. Tem reunião de pais, tem 10% dos pais presentes só. Na Finlândia, os pais vão na escola 2 vezes por ano. Porque o que a diretora me falou quando eu perguntei por que tão pouco? Ela falou assim, os pais confiam no nosso trabalho. A cultura da confiança aqui é muito grande. A Finlândia é considerado, por exemplo, em relação à honestidade, um dos países mais com maior honestidade. Eu não sei como esse item é dado, tudo bem que ele é discutível, mas é considerado um dos países mais confiáveis e menos corrupto, e se não me engano, o menos corrupto do mundo, né? A nível de corrupção. Então, é realmente um fator cultural muito relevante e que realmente é refletido no sistema de ensino. E eles têm sistemas para comunicar com os pais também. Por exemplo, o pai precisa avisar a escola que o filho precisa sair mais cedo porque tem uma consulta ao dentista. Então eles têm um sistema chamado Helmi, que é como se fosse pérola em inglês, que é uma analogia ao brinco de pérola, que fica sempre aos ouvidos dos pais, né? Das mães, no caso. E aí, com esse aplicativo, o pai envia diretamente para o professor, libere meu aluno às 14 horas porque tem uma consulta médica. Então, às 14 horas, o aluno está na porta da escolinha esperando o pai. Então não precisa de ficar ligando e tudo mais, é como se fosse um aplicativo. E no ensino médio tem um chamado Vilma, que é um aplicativo onde o pai vê todas as escolhas de disciplinas dos professores, inclusive, todas as escolhas de disciplina, ele vê se o aluno faltou de aula, porque a presença é feita nesse aplicativo, nesse sistema, perdão. Esse sistema, ele é nacional? É um sistema nacional. É porque no Brasil hoje nós temos vários aplicativos dessa forma, mas eles são vendidos para escolas privadas, né? Exatamente. Eu acho que seria muito interessante um sistema desse na rede pública. E é importante ressaltar que acho que a gente perdeu isso no início, que o sistema educacional finlandês aqui, ele é público, né? O sistema, exatamente. Principalmente o básico, ele é em sua integralidade público. Praticamente 99% da educação aqui é pública. Ainda tem 1 ou 2 escolas mais em Helsinki, pelo que eu pude estudar, mas todo o ensino é público. Visitamos uma universidade que ela não é pública, ela é privada, mas os alunos não pagam, porque ela é sustentada por empresas e tal. Então, é a Hagahelia. Então é bastante interessante, ela é né? Privada, mas a educação é pública, é gratuita, aliás, para os alunos. Então é bastante interessante isso. Muito bem, então essa foi a primeira parte, você acabou de ouvir somente a primeira parte do episódio 26 sobre o sistema básico de educação na Finlândia. Ouça então, você não pode perder a segunda parte desse episódio, que está disponível no nosso site www.papodeprofessor.com ou então aqui mesmo através do seu podcast. Não perca o próximo episódio, hein? Até mais. Podcast Papo de Professor.